Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha de casa, sobretudo os doentes. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E sei que muita gente estranhará de eu dizer agora aquilo que vou dizer a seguir. Somos uma igreja que partiu do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé. Isto é a verdade. Isto são valores que hoje não estão muito na moda, mas nós temos que ir falando deles, recordá-los. E por isso é que eu todos os dias, todas as cerimónias, digo isto, porque há coisas que nós vamos esquecendo. E é preciso lembrar. Certamente algumas pessoas que estão em casa, que vê as nossas celebrações todos os dias, perguntarão: porquê? Porque é a nossa identidade, é o nosso cartão de visitas, é o nosso bilhete de identidade. Nós, os cristãos, os católicos, somos isto. Somos isto e, portanto, é por isso que eu digo, e toda a construção da nossa igreja, todo o amor, todo o sacrifício, que já não é comum, mas em alguns é. E, portanto, nós temos que ir falando nisto, e é por isso, se alguém ficar magoado e impressionado porque é que se repete tantas vezes, é por isto, é o nosso cartão de visitas, é a nossa identidade. E vamos celebrar a Eucaristia lembrando o nosso irmão Manuel Bastos e filha, penso que faz hoje o primeiro ano que partiu, Mário Correia, e avós paternos e maternos Idalina Fragoso. E tomemos consciência então que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, cuja infinita bondade nos enche de bênçãos, concedei-nos a graça de iniciar uma vida nova que nos prepare para a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Então Susana disse em altos brados: Deus eterno, que sabeis o que é secreto, e conheceis todas as coisas antes que aconteçam. Vós sabeis que eles proferiram contra mim um falso testemunho. E a ver morrer sem ter feito nada, do que eles maliciosamente disseram contra mim. O Senhor ouviu a oração de Susana. Quando a levavam para ser executada, Deus despertou o Espírito Santo de um rapazinho chamado Daniel, que gritou com voz forte: Eu sou inocente da morte desta mulher. Todo o povo se voltou para ele e perguntou: Que palavras são essas que acabas de dizer? Daniel
de pé no meio deles, respondeu: Sois tão insensatos, ó filhos de Israel, que sem julgamento nem conhecimento claro dos factos, condenais uma filha de Israel. Voltai ao tribunal, porque estes dois homens levantaram contra ela um falso testemunho. O povo regressou a toda a pressa, e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no meio de nós, e expõe-nos o teu pensamento. Pois Deus concedeu-te a dignidade dos anciãos. Daniel disse-lhes: Separai-vos um do outro, e eu os julgarei. Quando os separaram, Daniel chamou o primeiro e disse-lhe: Envelheceste na prática do mal, mas agora aparecem os pecados que outrora cometeste, quando lavravas sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo os culpados, apesar de o Senhor dizer: Não dareis a morte ao inocente e ao justo. Pois bem, se viste esta mulher debaixo de uma árvore, descobriste os dois juntos? Ele respondeu: Debaixo de um lentisco. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus já recebeu a sentença para te rachar ao meio. Depois de o terem afastado, Daniel ordenou que trouxessem o outro e disse-lhe: Raça de Canaã e não de Judá, a beleza seduziu-te e o desejo preventeu-te o coração. Era assim que procedeis com as filhas de Israel. E elas por medo entregavam-se a vós. Pois bem, diz-me então, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. Replicou Daniel: A tua mentira cairá sobre a tua cabeça, pois o anjo de Deus está à tua espera, com a espada na mão, para te cortar ao meio. Assim acabará convosco. Toda a assembleia clamou em alta voz, bendizendo a Deus, que salva aqueles que esperam nele. Levantaram-se então contra os dois velhos, porque Daniel os tinha convencido de falso testemunho, pela sua própria boca. Para cumprirem a lei de Moisés, aplicaram-lhe a mesma pena, que tão impiamente tinham preparado para o seu próximo, e executaram-nos. E foi salva naquele dia uma vida inocente. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiu a interrogá-lo, ele ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhes: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus acrescentou: Então eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos na igreja uma santa romana, Leia, um nome que não é muito comum no nosso atualmente. E uma senhora de bem que andou muitos anos praticando várias coisas, magia, mãe de 6 filhos, e a determinada altura tornou-se uma grande serva de Deus e foi um grande exemplo, um grande modelo de religião. E no fundo nós hoje temos 3 mulheres. A primeira leitura com o profeta Daniel, um jovem, e a mulher do Evangelho. E nós ontem na Eucaristia dissemos que esta semana iríamos descobrir Jesus, Filho de Deus, que veio para nos libertar, e tudo aquilo que vamos ouvir, os Evangelhos, vão nos falar de Jesus. Quem é Jesus? O que é que Ele nos quer mostrar do Pai? E neste Evangelho de hoje sobressai aquela expressão: nem eu te condeno, vai em paz. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1 a 11. A pergunta dos mestres da lei tinha uma resposta clara na lei e na tradição. A mulher tinha que morrer sendo apedrejada. Esta era a resposta. Era a resposta que qualquer pessoa daria. Pela lei, na lei, ela tinha que ser apedrejada até à morte. Era esse o dilema de São José, quando Maria apareceu grávida e ele, por um sonho, o anjo lhe revelou que era a obra do Espírito Santo. Mas se José abrisse a boca, Maria era a lei, aplicada à lei. Era aplicada à lei de morte com pedras. Mas não havia conclusões que podiam colocar em situação crítica aquele que respondesse legalmente à pergunta solicitada. Portanto, a resposta legal era esta. Mas Jesus ficou num dilema. Caso desse uma resposta afirmativa,
que aquela mulher tinha que morrer perante a lei, à pedrada, Jesus seria condenado pela autoridade romana, porque a autoridade romana é que mandava e, portanto, se Jesus dissesse sim, portanto, aplicai a vossa lei, Jesus seria condenado pela lei romana. Caso desse uma resposta negativa, Jesus seria condenado porque despreza a lei da sua pátria. Isto era algo muito grave. Portanto, Jesus, perante aquele desafio dos autores da lei, tinha dois desafios. Ou dizia que sim e entrava em conflito com a lei romana, ou dizia que não e entrava com conflito com a lei de Israel. Porque Israel tinha, no fundo, duas leis. Tinha a lei deles próprios e tinha a do Império Romano, que dominava tudo. Por isso, Jesus nada responde. Inclina-se para escrever no chão, como quem desenha letras sem sentido na terra. Ele foge de um problema que não é seu e que não tem por que responder, pois Jesus não era testemunha do adultério. Jesus não viu nada. Era a afirmação daqueles que a apresentavam. Portanto, Jesus não tinha que responder nada. Não tinha que tomar partido, porque não tinha visto o adultério. Eram as testemunhas que deviam actuar através da denúncia ao juiz, atirando as primeiras pedras. Jesus respondeu bem: vós que sois as testemunhas, então atirar a primeira pedra. Isto é uma lição para nós neste tempo de Quaresma, que para chegarmos à Páscoa, nós gostamos muito de julgar e condenar os outros, por pouco façam de errado. Eu tenho falado, ainda ontem falei aqui, no pensamento único. Nas universidades, quando eu estudava-se o pensamento único. O que é o pensamento único? É o pensamento comum. Toda a gente pensa da mesma maneira, que agora está muito pior. Agora, nos dias que nós correm, eu nunca imaginei que no Ocidente, com o valor da democracia, da liberdade, com tudo aquilo que nós temos, que chegássemos aqui. Um grupo que domina. O pensamento comum é destes homens, destes que diziam eram as testemunhas. Muitos deles não tinham visto nada. E pode ser um falso testemunho. Mas todos diziam a mesma coisa, sem se interrogarem. Isto é o grande perigo do pensamento comum, que alguns partidos, que alguns sistemas políticos aproveitam ao máximo. Fazer com que toda a gente pense a mesma coisa. E servem-se de meios, como agora é os meios de comunicação social. Antigamente era o diz, criava-se o boato, e depois toda a gente pensava a mesma coisa. E nós lembramos dos boatos nas nossas aldeias. Imaginar alguém cair na boca do povo, não era fácil sair daquilo, porque era assumido, toda a gente pensava o mesmo que ninguém se investigava. Daniel, na primeira leitura, é o exemplo do cristão, como Jesus. Jesus indica-nos o caminho daquilo que deve seguir. Daniel não foi atrás do que toda a gente pensava. Chamai e colocai um em cada... Vamos lá investigar. Colocai cada um destes idosos separados. E bastou uma pergunta. Debaixo de que árvore é que vocês viram esta mulher a cometer adultério? Um tinha sido num aprisco, parece que é um mato muito pequenino, e o outro tinha visto debaixo de um carvalho, que nós sabemos que é uma árvore muito grande. Portanto, é assim o pensamento comum. Então, não tinha nenhuma coincidência. Na cultura não havia nada a duvidar. Portanto, uma moita e o outro debaixo de um carvalho. Ou a visão de um estava defeituosa por defeito, o outro estava defeituosa aumentava demais. Portanto, e Jesus,
Jesus vem completar esta imagem. Não podemos, nem temos o direito de julgar e condenar de qualquer maneira. E devemos converter-nos nesta quaresma, nesta perspectiva. Eu há dias, há tempos, estava a falar com alguém a respeito de um assunto e entra na conversa outra pessoa e eu estava a dar a minha opinião. E diz assim, o padre pensa isso, mas nós pensamos isto. E nós quem somos? Este nós. O comum das pessoas. Convencemos que está certo qualquer coisa e não investigamos. E é preciso parar. É preciso pôr o amor de Deus acima de tudo. Eu, por pôr em causa qualquer coisa, não estou a faltar ao respeito, nem ao amor. Tenho que investigar, tenho que saber a verdade. Não é o parecer da A ou B ou C. E o Evangelho de hoje é muito claro. É claro a este respeito. A todos os níveis. A todos os níveis. A nível familiar, a nível pessoal, a nível paroquial, a nível do nosso mundo, e esta atitude os mais velhos foram os primeiros a deixar. E porquê? Porque os mais velhos, pela experiência, foram acumulando bem e mal nas suas vidas. E os mais jovens, não quer dizer que façam menos mal que os mais velhos, só que ainda estão a treinar no caminho do mal, ainda estão a iniciar. E no fundo, isto de Jesus faz-nos refletir muito. Os mais velhos começaram a sair embora. A mala está demasiadamente cheia. Precisamos pedir perdão. Às vezes estamos tão calejados, que já não somos capazes de interrogar a novidade, de pôr a hipótese de haver outras coisas, outros caminhos, do bem. Ultimamente, nós, por exemplo, nós em Portugal, temos um bocado pelo mundo, todas as televisões, todos os jornais falam da mesma maneira. E agora estão a surgir uns jovens, graças a Deus, que têm o papel de Daniel. Estão a pôr em causa. Mas será mesmo assim? Isto é Evangelho. E nós, às vezes, dos mais velhos, já não interrogamos nada. Eu vi na televisão. Eu vi no jornal. E nos jornais e nas televisões há um fenómeno que é uma empresa tem a sua estratégia e define a sua estratégia. E, portanto, dá ordens como é que deve ser dito e porque é que deve ser dito. E nós, os mais velhos, às vezes vamos ficando tão calejados, não somos capazes de ver isto. Não somos capazes de ver a estratégia. E é preciso. Estes dois velhos da primeira leitura eram dois senhores cheios de estratégia. As pessoas que foram apresentar aquela mulher, que não sabiam nada, mas que iam todos a falar a mesma linguagem, estavam cheios de estratégia. E tinham um objetivo: apanhar Jesus, fazer uma armadilha a Jesus. Era o grande objetivo. Eles sabiam perfeitamente, o objetivo era uma armadilha a Jesus. E nós temos que saber sair destas armadilhas. Sobretudo nesta quaresma, procurar parar, refletir, rezar. Mesmo algumas famílias, às vezes, tomamos umas atitudes muito bruscas. Se nós rezássemos mais, se nós parássemos, se nós viéssemos diante do Santíssimo Sacramento, pedir inspiração, adiássemos um dia, para não dizer aquilo que temos a dizer, mas adiar um dia, parar, refletir, não entrar na primeira onda, na primeira impressão. O Evangelho
indica-nos como devemos agir. E a oração ajuda-nos. Aquele gesto de escrever no chão, aquele gesto de escrever no chão de Jesus, nós podemos interpretar como rezar e pensar qual é a melhor decisão. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito Paráclito enviado pelo Pai ensinou muitas coisas aos discípulos e recordou-lhes tudo o que Jesus lhes tinha dito. Peçamos ao Pai que Ele o recorde a nós também, dizendo: Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, para que o Espírito Santo o ilumine, por todos os bispos, para que os cumule de fortaleza, e por todos os parcos, para que os encha de entusiasmo, oremos. Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Pelos missionários maltratados e torturados, pelos que entre perigos anunciam a boa nova, e pelos que a ouvem e se decidem a segui-la, oremos. Pelos que amam a Cristo e sentem o grande amor do Pai, pelas almas simples que Deus escolhe para a sua morada, e pelos que em silêncio fazem todo o bem que podem, oremos. Pelas multidões que em vez de Deus adoram ídolos, por aqueles que vão aprendendo a rejeitá-los, e pelos que enfrentam com esperança as tempestades, oremos. Por todos nós que ouvimos Jesus no Evangelho, pelos fiéis que o vão receber na Eucaristia, e pelos defuntos que o serviram e amaram, oremos. Senhor nosso Pai, ensinai-nos a guardar no coração as palavras de vida eterna do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, por suas mãos, este sacrifício, para a honra e glória do Senhor, por o nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Fazei, Senhor, que reunidos para celebrar estes santos mistérios, vos ofereçamos como fruto de penitência a alegria dos nossos corações purificados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo jejum quaresmal, reprimis os vícios e elevais o espírito, e fundis a fortaleza e dais a recompensa por Cristo nosso Senhor. Por Ele, os anjos, arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória,
permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra, a vossa glória. Ó Santo, bendito o Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Manuel Bastos e filha, Mário Correia, avós paternos e maternos, e Dalina Fragoso, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. A graça deste sacramento, Senhor, nos fortaleça e nos purifique de todo o mal, para que, seguindo os passos de Cristo, caminhemos generosamente ao vosso encontro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra para quem nos está a seguir em casa. Eu sei que a senhora Bastos, que não pôde vir e que esteve, pelo menos, porque hoje é o aniversário de São Manuel Bastos,
e todas as pessoas que o estão a acompanhar. Nós começámos estas transmissões faz agora um ano triste de pandemia. O primeiro vídeo que transmitimos foi sobre os romeiros e, portanto, foi nesta altura. Estamos na Semana da Romaria e enviar uma saudação para todos os romeiros. Mas há coisas que temos que pensar. Há muitas igrejas que os grupos de primeira comunhão são grupos pequenos e já temos 2 ou 3 crianças para fazer na missa às 11 horas com o seu padre Leo Berne a primeira comunhão. Portanto, sejam canadianos, sejam portugueses, sejam quem que... Eu tenho-me esquecido de dizer isto, mas o seu padre Leo Berne já disse na missa das 11 e é bom que crianças, portanto, não poderá ser muito grupos grandes, portanto estamos numa situação de pandemia muito grande. E também temos que começar a pensar nas domingas do Divino Espírito Santo, também de outra maneira, muito menos gente, não pode haver estas aglomerações aqui, teremos que ter, mas temos que pensar nisso, mas sobretudo dar graças a Deus, porque o Senhor ainda nos privou, ainda nos tem mantidos vivos, e damos graças a Deus, e eu dou graças a Deus, porque na nossa comunidade houve sempre missa. Não houve um único fim de domingo que não houvesse missa aqui. Portanto, Deus permitiu-me, deu-me saúde. Durante este ano houve sempre aqui missa. Não houve pessoas presentes, mas estivemos em comunhão de igreja, à volta de Jesus Cristo. E eu dou graças a Deus por isso, e também as orações, e agradeço depois a todos aqueles que nos têm acompanhado, mesmo de outras comunidades, que nos têm acompanhado. Com muita simpatia e amizade, e agradeço a todos aqueles que se têm inscrito. Mas durante este ano, quase todos os dias, uma vez ou outra, à segunda-feira, mas de resto, temos tido sempre missa, temos tido sempre, não com presença, mas em espírito, de unidade, e é isso que importa. E então, a nossa vida tem que continuar, e se houver famílias que tenham crianças e que queiram vir, o seu padre Leo será na missa das 11 em inglês, e também as coroações, isso já dependerá das famílias, dependerá, temos 3 missas, poderá ser numa missa qualquer, porque não podemos fazer as coroações como antigamente, como fazíamos, pelo menos neste ano. Era bom que pudéssemos, aqui tudo à frente, mas podemos fazer de outra maneira muito mais simples, muito mais isolada. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.